Pai, traz a tua chuva, Senhor, serode, no temporã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama as bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida do teu povo. Repreende o devorador, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a administrar aquilo que é teu e aquilo que é nosso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos, Senhor, o aumento, Senhor, do ordenado, Senhor, em Portugal, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz isso acontecer, Senhor. Nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, para que na tua casa haja mantimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Paulo. Vamos falar da vida de Isaías. Obrigado. Nós lemos Isaías até o capítulo 10, né? Ou 9, se não me engano. 9. Onde acho que eu parei na parte, como Laura não está aqui, nós não sabemos, vamos ficar sem saber. Não, Fernando estava. Mas a memória de Fernando não é muito boa, não. Não é lá muito confiável, não. Na Bíblia dele só tem 60 livros. Eu terminei porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu ombro, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não foi isso? Capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Eu li 9, 6 e 7. 6 e 7. Pronto. Nós estamos estudando o livro de Isaías e eu falei que não ia estudar o livro de Isaías versículo por versículo, porque senão a gente só termina em dezembro do próximo ano, né? Porque o negócio é gigantesco. Como as profecias de Isaías também se repetem, a forma profética dele falar se repete, nós temos aí uma visão histórica, uma profecia histórica, no sentido daquela época, né, que se cumpriu com os reis lá, tudo. Temos uma profecia da vinda do Messias e temos uma profecia acerca do tempo futuro, né, o milênio, a volta de Cristo, lá para frente. Então, Isaías ele repete isso diversas vezes. E dentro disso, eu falei que ia dar mais atenção principalmente a algumas que falam acerca as principais que falam acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo. Como eu disse na semana passada, Isaías foi um dos profetas que o Senhor mais mostrou Jesus Cristo, né? Que mais falou de Jesus Cristo para algum profeta. Esse profeta foi Isaías. E as referências que Isaías dá acerca de Jesus Cristo é muito grande, é muito forte e é muito específica, né? Não é uma profecia vaga, não é um dia, quem sabe, vai surgir não. Não é vaga que nem Moisés diz, Deus levantará um igual a mim. Não, Isaías é bastante específico. Um menino nascerá de uma virgem. Ele dá especificamente quem é Jesus Cristo. Enquanto os outros profetas têm uma visão vaga,
Isaías diz meticulosamente como era Jesus, descreve Jesus. Se nenhum outro tivesse falado como é Jesus, e por incrível que pareça, nós não temos imagem de Jesus Cristo, não existe imagem de Jesus Cristo, porque os judeus, não é comum dos judeus fazer imagem de escultura, isso é abominação, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de pintura que represente uma pessoa. Para os judeus isso é uma abominação. Fotografia seria uma abominação para os judeus daquela época. Portanto, a cultura judaica, eles não têm retratos. Eles não têm retrato. A cultura deles, você não vai ver nenhuma arte antes do primeiro século, né? Porque no primeiro século eles foram embora. Mas você não vai ver em Israel nenhum tipo de arte que seja ligado à pintura de pessoas, como tinha no Egito, né? Muito comum no Egito, como tinha na Babilônia, muito comum também pintar as pessoas e fazer estátuas dos seus reis, e ter um retrato, ter uma lembrança de quem era aquele rei. E isso não acontece nos judeus, porque o próprio Deus, ele não quer nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de lembrança física que venha a se tornar um objeto de adoração. Mas a fotografia ou o retrato é pecado? O pecado é qualquer coisa que você fizer e isso venha a se tornar um objeto de idolatria. Então não temos. E os que andaram com Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, e aqueles que tiveram com Jesus Cristo em vida, aqueles que viram Jesus Cristo nos dias de sua carne, eles não escreveram nada sobre quem era Jesus Cristo. Então, quando a gente vai saber, ter uma noção de quem é Jesus Cristo e como era a pessoa física de Jesus Cristo, a gente vai ler Isaías. É Isaías que vai dizer: um homem experimentado de dores, não tinha formosura nenhuma, né? Não tinha nada nele que nós, olhando para ele, o desejássemos. Então é Isaías que vai dar a descrição de como era Jesus Cristo. Se a gente quiser, para você ter ideia de como as profecias de Isaías são bastante específicas, né? Nesse aspecto. Então, se nós hoje queremos saber como era Jesus Cristo, vamos ler Isaías, que é ele quem dá 750 anos antes de Cristo, é ele quem diz como é Jesus Cristo, o Jesus Cristo que veio. Amém? Então pronto, como eu estava falando sobre desses blocos de profecia, eu vou falando dos capítulos que falam desses blocos de profecias, para que a gente saiba o que a gente está lendo. Você pode marcar na sua Bíblia se achar necessário. Eu devo fazer uma ou outra anotação em cima daquilo enfim, que já tenho, que acho que seja importante para dizer, e paro exatamente naquele que eu acho que nós podemos explorar muito mais, né? E aí é o seguinte, como nós estávamos lendo o capítulo 9, a profecia do reino do Messias termina mais ou menos aí no capítulo 9, no versículo 7, e depois começa uma profecia contra o reino de Israel. Lembrando, 100 anos depois dessas profecias, 150, 200 anos depois dessa profecia, que vai se cumprir ela por completa da destruição de Jerusalém. Começa na época do próprio Isaías, já temos as primeiras invasões por Salmanassé, por Nabopolassar, e depois, por último, de Nabucodonosor. Lembrem desses nomes: Salmanassé, Nabopolassar, viu, Ângela? Salmanassé, Nabopolassar e Senaqueribe e Nabucodonosor. Senaqueribe. Aí diz, do versículo 8 até o capítulo 10, o versículo 8 em diante, do capítulo 9, ele fala a profecia do que vai acontecer no reino de Israel. E algumas profecias, como eu falei,
são específicas. Ele diz lá: o Senhor enviou uma palavra a Jacó, ela caiu em Israel. Todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedro a substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Ele está dizendo aqui que o povo era tão soberbo, com altivez tão grande, que o Senhor é quem estava mandando o juízo. E ele dizia assim: olha, os ladrilhos, as pedras vão cair, mas não tem problema não, a gente vai reconstruir. Eles vão retirar as nossas figueiras, mas nós vamos plantar cedros, substituiremos. Ou seja, eles não estavam muito preocupados com o juízo de Deus sobre eles. Enquanto que, vale lembrar mais uma vez, que nós estamos estudando agora os profetas. E todos os profetas que nós lemos até agora, Joel, Oséias, excetuando Jonas, mas Oséias, Joel, Amós, todos esses profetas, Isaías, falavam exatamente da mesma coisa. Olha, vocês são um povo obstinado, são um povo que não busca Deus, são um povo que não presta, basicamente é isso que eles dizem. Infiéis, adúlteros, como Oséias disse, adúlteros para com o Senhor, e o Senhor vai destruir vocês. Agora pense, não foi uma profecia de um dia, de 2 dias. A profecia de Isaías foi em 750. O povo foi levado cativo em 500. Né? Então, foram anos Deus falando. E Isaías não é o último, não. Ainda vamos ter Jeremias falando também, e principalmente Jeremias, aí Jeremias já é no ano 500, aí, já perto do cativeiro, já perto não, no cativeiro, levando em cativeiro, no último cativeiro, o cativeiro de Nabucodonosor, e que eles são levados para a Babilônia. Então, foram anos Deus falando com aquele povo, anos e 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 anos. Sabe o que é você passar 200 e tantos anos, 250 anos, falando, quase 300 anos falando para um povo, 300 anos Deus levantar profetas, e o povo não se converte, filhos, pais, avós, tudo, não dando ouvido. Deus não permitiu naquela época que uma geração fosse embora sem que levantasse dela um profeta para falar. E quando nós falamos de geração em Israel, uma geração em Israel dura 40 anos. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo hoje, né, conta-se uma geração por 40 anos. A cada 40 anos inicia uma geração. Parece que hoje colocam uma geração como se fosse 20 anos, alguma coisa assim. Mas em Israel, uma geração, quando diz uma geração vai, outra vem, passou 40 anos. Então, Deus nunca deixou que uma geração morresse sem que nela tivesse uma profecia até esse tempo, até o ano que Deus calou, e aí passaram-se aí 400 anos sem Deus falar absolutamente nada, ok? Então Deus está falando: o povo obstinado, se converta. Este povo aí ele diz aqui, no versículo 13: contudo este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião, o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. Eu estava conversando um dia desse com a pastora, porque existem fatos e fatos. Existem dentro dos acontecimentos da nossa vida, dentro das situações da nossa vida, existem diversas, como é que eu posso dizer? Por que está acontecendo? Quando alguém fala, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E existem N motivos. Existem N coisas que podem estar acarretando esse mal sobre você, sobre a pessoa. Existem vários motivos. E às vezes não é tão simples dar uma resposta como seria. Em alguns casos é até simples: filho, deixa o pecado.
Mas em outros não, porque por mais que a gente queira falar, nós não temos a noção da vida das pessoas que estão na igreja. Nós temos aí no máximo de 1, 2, 3 nós conhecemos, mas de toda a gente não. Né? E olhe lá. Mas o Senhor é quem conhece as pessoas. Então, às vezes, a gente não tem condição de dizer assim, olha, não sei, a gente pode e deve dizer, eu não sei o que se passa com você. E eu estava falando com a pastora exatamente por conta disso. Às vezes a gente prega e Deus nos dá uma palavra tremenda. E Deus diz na palavra, supondo, colocando, Deus dá uma palavra dizendo, irmão, isso que você está passando é porque Deus quer te provar. Mas a gente sabe que essa palavra se aplica a algumas pessoas e não a todas as pessoas. Mas exatamente aquele que, ao invés de estar na prova, está sofrendo pelo pecado, esquece que está em pecado e acha que aquilo eu também estou na prova. Não é os meus problemas, não é os meus pecados que está fazendo isso, é porque eu estou na prova. Então existe uma dificuldade muito grande de nós enxergarmos. É uma dificuldade terrível. Eu falo isso por mim também. É difícil a gente enxergar, olhar, né, para dentro de nós e dizer assim, não, eu errei nisso. Não, eu estou errando nisso. É mais fácil alguém chegar para nós e falar, olha, estás errando nisso. Então é muito mais simples. Agora, aí por isso que eu estou dizendo, dentro da igreja, as pessoas saberem o que é diferenciar o que é prova e do que como é que chama? Consequência de pecado. A pessoa que está recebendo a consequência do pecado sabe que está a consequência de pecado. Essa pessoa vai achar que está na prova. Porque ninguém quer. É difícil você achar que você está em pecado. E o povo de Israel estava assim. Olha o que o Senhor diz para ele. Este povo não se voltou para quem o feria. Fogo, 300 anos. E ele diz assim, quanto mais eu os chamava, mais eles se iam da minha face. Quanto mais eu os chamava, Jeremias vai dizer, lá 200 anos depois, Jeremias vai dizer assim, eu tentei ajuntar vocês como uma galinha tenta juntar os seus pintinhos. Olha o que Deus diz. Mas Deus se coloca na posição de uma galinha. Para ensinar ao povo, eu fiz como uma galinha. Então, isso é bom para que a gente possa acordar, traz o ensinamento para nós de como nós precisamos acordar para dentro de nós, porque para nós, para a nossa vida, porque se a gente não acorda para a nossa vida, você é o principal ator e autor da sua vida. Porque Cristo você pode dizer, mas Cristo, Ele quem manda na minha vida. E aí eu pergunto, será? Será que Cristo realmente manda? Não, porque por mais santo que a gente seja, será que é? Será que está sendo 100%? Porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio para que a gente possa utilizar. Que Deus tem um plano para a nossa vida? Tem, mas será que nós vamos utilizar esse plano? Será que nós vamos querer esse plano em 100%? Não estou sentindo de Deus. Mas não está sentindo de Deus porque Deus não está falando, ou não está sentindo de Deus porque não está buscando a Deus? Né? Tem essa questão também. Então, olha, quando eu senti de Deus, graças a Deus aqui as pessoas não usam muito essa expressão não, mas lá no Brasil era muito. Olha, quando eu senti de Deus, quer dizer, não está sentindo de Deus por quê, minha filha? Porque não buscou ou porque Deus não está falando? Aí não, é Deus que não está falando. Tem certeza ou você que não está limpou os ouvidos às seres espirituais? Então, era assim que estava o povo de Israel. Perdido e se achando o máximo. A bala que matou Odete. Então, se achando abacaxi na cabeça de Carmen Miranda. Uma coisa incrível, se achando, e o Senhor diz, olha, vocês para mim não voltam. Não voltam para aquele que está castigando, para que vocês entendam. Porque todo o castigo de Deus,
ele produz um bem. Todo castigo de Deus, ele produz um bem. Toda ação de Satanás produz um mal. Toda ação de Satanás produz um mal. O problema, ou melhor dizendo, a solução e a graça é grande por causa das grandes misericórdias de Deus, como disse o Jeremias também. As misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Então é a misericórdia de Deus que mesmo as ações de Satanás, que sempre leva para o mal, Deus às vezes transforma esse mal em algo bom, em algo para o bem, pela sua infinita graça e misericórdia. Amém? Pronto, aí ele começa a falar aqui sobre essa questão de Israel e tal, e chama sempre a atenção de Israel para este fato, né? Para essa sua forma rebelde de ser. E no capítulo 10, ele já começa exatamente dizendo uma coisa que estava acontecendo lá com o povo. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas, para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre o peso e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ele está dizendo assim, olha, vocês fazem essas coisas erradas, e eu quero saber, no fim, para quem que vocês vão, a quem que vocês vão pedir socorro. Porque negar essas coisas que ele falou aqui, de juízo, tudo isso, era na lei de Deus. Então, quando você está negando o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do estrangeiro, você automaticamente está negando a lei de Deus. E quando você nega a lei de Deus, você vai pedir auxílio para quem? Quando você nega a Deus, você vai pedir auxílio para quem? E era isso que Deus estava dizendo, vocês estão agindo contra aquilo que eu havia dito. E como é que agora vocês vão pedir ajuda a mim? E o que é terrível, porque em muitas vezes o que ocorre as pessoas se afastam, negam de Deus, negam as coisas de Deus, negam os ensinamentos de Deus e por fim das contas, quando estão lá no fundo do poço, quando estão mesmo, aí recorrem a Deus. E o pior, eles não recorrem a Deus como eu li lá em... onde foi que eu li? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despeda, Oséias, né? Que Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Não chega diante de Deus com o Senhor, pequei. Como aquele que Jesus Cristo disse, olha, qual dos dois aí que orou? E o outro só batia a mão no peito dizendo, Senhor, errei, tem misericórdia de mim. E o outro dizia, ó, excelentíssimo Deus, maravilhoso Deus, ó, grandiosíssimo Deus. Quem é que se arrependeu mais? Então a nossa oração, a nossa comunhão com Deus e estar diante de Deus tem que produzir em nós frutos de arrependimento, frutos de sabedoria, frutos de inteligência, frutos de olhar para nós mesmos, para não cairmos como o povo de Israel. O Senhor, nada disso poderia ter acontecido. Nada. Eles poderiam não ter sido levados. Mas eles não ouviram inicialmente os profetas. E aí, quando eles não ouviram os profetas, Deus determinou o que ia acontecer. E disse, vai acontecer. Não era mais uma advertência, era uma afirmação, vai acontecer. E aí, a partir do versículo 5, ele já começa, não é mais uma profecia, mas uma predição. Ou seja, é uma coisa que vai acontecer aí ele começa aqui a falar sobre a Assíria. É uma coisa que vai acontecer independente do que vem acontecer, isto é uma predição. Olha, vai acontecer. Não é uma profecia que se calhar acontece.
Ou seja, se condicional, né? Se você se voltar ao Senhor, essa profecia não vai se cumprir. Neste caso aqui era uma predição, e realmente tudo que está aqui nessa predição, eu não vou ler o capítulo 10 do 5 em diante, e eu quero passar diretamente para o capítulo 11, que aí já fala do reino do Messias. Ok? Todos? Todos juntos, Camila? Tá aqui? Oh, Deus, abençoa a Luzia, Pai. Nem trouxe copo, Luzia é fogo. Sei não, viu, Luzia? Vou orar por essa noite por Luzia, não. Ou então orar em dobro. Aí o capítulo 11 vai falar do reino do Messias. Vamos ler primeiro, depois a gente vê. Eu quero ler antes do capítulo 11, eu quero ler o versículo anterior, versículo 33 do capítulo 10. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Ok, até aqui. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos, escreveu o nome, Senhor Jeová dos exércitos, o negócio é sério, desbatará os ramos com violência. O que significa isso? Desbatará os ramos com violência. Ninguém? Aqui todos juntos comigo? Laura viajou. Volta, Laura. Vocês não conseguem associar com nenhum outro versículo, não? Paulo falando que os ramos verdadeiros foram cortados e nós fomos enxertados na videira verdadeira. Ou seja, isso é uma profecia de Isaías. Os ramos serão... o exército desbastará os ramos com violência. Aí os ramos foram cortados. Sabe aquela árvore frondosa que o Senhor escolheu para si? Ele cortou. Aí, mas, no capítulo 11 começa: brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí paramos aqui mais uma vez. E aí, quem é esse renovo de Jessé? Quem é Jessé? O pai de Davi, Milena. Pai de Davi, seu Jessé. Jessinho para os íntimos. Seu Jessinho. É ele. Então, desse tronco, né? Já que o ramo foi cortado, do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará. Ou seja, sairá um brotinho lá, que nem aquelas árvores que nós cortamos e ali nasce um broto, né? E ele diz que esse broto, olha como Isaías é também, mais uma vez, específico. Do Jessé, né? Não é nem do Davi, vai logo do Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse homem é tremendo, viu? Ele ferirá a terra com a vara da sua boca. Olha que palavra tremenda. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. Essa aqui é a descrição que você encontra ilustrado em qualquer livro dos TJs. Eles adoram essa passagem. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre toda a áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Se bem que, levando em consideração que isso já acontece, né? Já tem criancinha aí que já tem colocado desmamado, se aparecer alguma coisa, mete a mão lá na cova. Mas enfim, isso é uma coisa profética. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Do que fala isso? Do milênio, exatamente. Também eu sei que todos vocês sabiam, mas eu sei que foi um consenso de vocês aí atrás, dizendo, Fernando, fala. É sobre o milênio. Agora, o que eu quero que vocês entendam, aqui na hora da profecia, por que é tão, eu estou puxando tanto para a questão da profecia, porque é a coisa mais difícil das pessoas entender, né? E muitas vezes a pessoa chega para mim, João Paulo, eu não estou entendendo isso aqui. Eu digo, filho, que Deus abençoe você, porque não vai entender mesmo, porque é uma coisa de profecia. Mas observa, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Está falando ali de quê? De que nascerá. Aí está falando, sobre ele pousará o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E ali ele já nasceu, já cresceu, né? O Espírito já repousou sobre ele. Aí fala mesmo da investidura do poder. Até o ponto em que ele vai, com a vara da sua boca, vai mesmo... Até hoje ainda fere a terra as palavras dele, e chega num ponto em que ele não avisa a ninguém e já dá uma profecia para o milênio. Não tem, se você não atentar para identificar dentro de um bloco de profecia a que tempo se refere a profecia, parece que ele está falando de uma coisa só, o cara dormiu na metade do caminho e acordou já no milênio, né? Ou então vai ficar esperando esse momento aqui. Então, em um pequeno bloco, como é esse bloco de profecia, em um pequeno bloco a profecia vai crescendo e tomando uma proporção e tempos diferentes. E a coisa mais difícil de interpretar na profecia é exatamente identificar, ou, na verdade, quando você não consegue identificar, é escolher, não, vou escolher isso daqui, que é o que não se deve fazer, né? Isso aqui está falando do futuro, que é o que muitas religiões fazem, como Testemunho de Jeová, Mórmon e tal, fazem geralmente isso. Não, isso aqui está falando do futuro. Quem disse a você que está falando do futuro? Não, está falando do futuro. Já se cumpriu isso? Quer dizer, já, mas já quando? Né? Ou então ao contrário, não, isso aqui já se cumpriu. Isso aqui já se cumpriu, não é para o futuro não. Tá, mas como? Né? Então, é interessante nós, quando lermos o bloco de profecia, identificarmos aí do que é que ele está falando e de quando, para quando que ele está falando. Ou que se já aconteceu, ou se
ainda não aconteceu. Isso aqui é uma profecia do milênio, quando Jesus vier e restaurar o seu templo. E ele diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restaram da Síria, do Egito, do Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Ramate e das ilhas do mar. Só lembrando aqui que essas referências que ele dá aqui acerca desses lugares, era conhecido naquele tempo aquilo que Jesus Cristo disse: anunciai até os confins da terra. Então esses países aqui eram chamados naquela época de os confins da terra, porque na verdade eles eram realmente, para o mundo daquela época, né, aquilo ali eram os confins da terra. E por isso que ele cita, ao invés de citar os confins da terra, ele cita cada uma das terras dos confins. E aí ele já dá uma outra informação que não está nem depois não somente depois do milênio, mas acontece um pouco antes, que ele diz aqui, porque naquele dia, cadê? Levantará um pendão, não era esse não. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo. Ou seja, o que sobrou do seu povo. E o que é que sobrou do seu povo? Os judeus de hoje. É o que sobrou. Então, ou seja, a profecia de que ia sobrar, sobrou 750 a 2.750 anos atrás, sobrou. E ele diz que levantará, versículo 12. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E aí, o que significa isso para nós hoje? 2.750 anos depois, ou 765 anos depois. O que significa para nós quando nós olhamos uma profecia de Isaías como essa, dizendo que levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel? Ou seja, essa profecia se cumpriu em quando? Alguém? Quando se levantou um pendão e que chamou os... Sabe o que é pendão, né? Fim da Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Depois, essa profecia aqui se cumpriu em 1960 e tal, quando quando constituíram o Estado de Israel. Levantaram a bandeira, né? Um pendão do Estado de Israel, que não tinha nem bandeira. O Estado de Israel não tinha. A bandeira de Israel hoje, que é a estrela de Davi, é uma mistura da estrela de Davi com o talit, que é a vestimenta dos judeus, aquela orla azul e branca na coisa. O Estado de Israel é um talit com a estrela de Davi. E porque Israel não tinha bandeira, não existia bandeira em Israel. Não existia o pendão. Então, levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Ou seja, desde onde eles estavam, e se você observar, eles estavam realmente espalhados por todos esses lugares. Pela África, pela Ásia, que representa esses lugares aqui, Arábia, tudo isso. E voltaram em 1963 ou 66, eu nunca decoro esse número aí. Foi quando iniciou o Estado de Israel. Ou seja, 2.750 anos depois da profecia. A profecia de Isaías ainda está se cumprindo. E hoje, se você tem algum parentesco judaico, se você é judeu de alguma coisa,
você quiser voltar para o Estado de Israel, o Estado de Israel paga tudo o que você quiser para você voltar para Israel. Casa, comida e roupa lavada para qualquer judeu no mundo que queira voltar para Israel. Tudo, tudo. Hã? Só se for adepto, né? Só se for adepto da religião. Pronto, e aqui, mas não vou continuar aqui, não, senão eu vou perder muito tempo nessa parte aqui, que não traz tanta a mesma coisa, é uma série de profecias que andam aí. E eu quero partir para o capítulo, deixa eu ver. Tem aí o cântico, o cântico do capítulo 12, não é? Mas eu não vou ler. As ruínas, ele fala mais uma vez sobre as ruínas, capítulo 13, da Babilônia, vê tudo que vai acontecer, como ele viu da Síria, agora ele prediz sobre a Babilônia e fala sobre o livramento de Israel. Por isso que quando ele fala da Babilônia, ele diz que permitirá, né, que Israel volte para a sua terra. E o que Isaías diz aqui é tremendo, porque ele inclusive coloca aqui a utilização, os medos que entraram e levaram cativo a Babilônia. A Babilônia levou o povo de Israel cativo e os medos e os persas vieram e levaram os babilônicos para isso. Mas o que eu quero que a gente venha aqui é o capítulo 14. No capítulo 14 ele diz que mesmo com todo esse problema, com tudo isso que vai acontecer, com tudo isso de mal que o Senhor está dizendo que vai vir por causa do coração obstinado do povo, no capítulo 14 o Senhor sempre dá um refrigério à alma. Ele diz assim, mas porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e o porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. Uma coisa maravilhosa. Gente, vocês têm ideia do cumprimento dessa profecia? Aí se encaixa o Fernando, os estranhos. Pode ir, Fernando, e leve a Bíblia. Dizer que os estranhos se achegarão. É fantástico isso. Você olhar, gente, não é Nostradamus que erra a profecia, não. Né? Não é Kardec que não sabe nem o que dizer, não. Gente, é uma profecia cumprida. Exatamente, tintim por tintim. Ao mesmo tempo que isso me dá uma alegria gigantesca, dá um medo terrível. Porque a profecia está se cumprindo tão certinho, tintim por tintim, meticulosamente sendo cumprida. O Senhor velando por causa que dá até medo, porque as predições não são somente coisas boas, não. São coisas ruins também. E a gente sabe que as coisas ruins vão vir para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Para aqueles que não. Porque a palavra de Deus diz que vai ser igual o dia de Noé. Casavam-se e davam-se em casamentos. Quando a porta se fechou. E aqui diz, no capítulo 14, versículo 2: E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel
possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor? A cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu o povo com furor, com praga incessante, com a ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansava, já está sossegado toda a terra, e exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono a todos os reis da nação. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e fosse semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, ó bichinho. Debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas do céu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei na banda do lado norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, e os que virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Aí aqui eu quero dar uma parada, que a gente vai chegar no fim do culto com isso. Tem pano para manga. Porque é difícil sobrar pano para manga, né, Joe? É difícil sobrar o pano para manga. Mas agora vai sobrar pano para manga. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Profecia, mais uma vez, é complicadíssimo de entender. Mas de quem é que ele estava falando aqui? Mas se eu de propósito li a profecia toda. E ele diz assim: então proferirás este dito, versículo 4. Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: é contra o rei da Babilônia. E por que vocês disseram Satanás e não rei da Babilônia? Eu fiz essa pergunta ao meu professor de teologia. Lembro como se fosse hoje. Porque eu disse: professor, por que dizem que isto aqui é Satanás, se realmente aqui está dizendo que é? Como é que eu posso interpretar isso, se o meu professor de interpretação, professor de exegese? Como é que eu posso interpretar uma profecia dessa forma e dizer que aqui ele está dizendo claramente que é a Babilônia, que é o rei da Babilônia? E por que eu posso dizer que é Satanás? E a resposta é exatamente, ele diz: não, você pode dizer, primeiro porque a profecia, ela se transforma. Começa a profecia, é para o rei da Babilônia. Só que o rei da Babilônia é uma prefiguração, assim como nós temos tantas prefigurações de Cristo, temos uma prefiguração de Satanás. Não é que ele está falando aqui de Satanás, ele não está falando de Satanás, ele está falando do rei da Babilônia. Só que o rei da Babilônia e Satanás se cruzam neste versículo. Então você pode olhar para o rei da Babilônia e identificar ele com a história de Satanás. E a mesma forma que você olha para Satanás e vê a história do rei da Babilônia, de forma que esta profecia, esse trecho final, se torna a prefiguração do que aconteceu com Satanás. Agora observem o que é terrível. Que é terrível. Eu já falei isso diversas vezes, mas eu vou chamar a atenção mais uma vez aqui. Isto é uma profecia que referencia
Satanás na figura do rei da Babilônia. Só por aí já é difícil você formar uma doutrina em cima de uma profecia de um homem que prefigura outro. Já é complicado você entender. Aí, a igreja protestante toma como uma doutrina da igreja, infelizmente, dizer, e todo mundo, isso é enraizado dentro do meio evangélico, todo perguntar, quem era Satanás? Aí as pessoas dizem que ele era ministro de louvor. Aqui ninguém fala isso não, Milena. Você pode sacar por isso que você não sabe. Ninguém aqui fala isso não. Graças a Deus. Não. Olha lá no Brasil, Jesus do céu. Satanás é ministro de louvor. Isso em toda a igreja. Se você perguntar. E os pastores ainda têm essa mania de dizer aqui. Olhe, o pastor meu que fazia isso. Olhe, não quero briga no louvor não. Vocês sabem quem era ministro de louvor, não sabe? E acabava com toda a briga no louvor, só da gente lembrar quem era o ministro de louvor, que era Satanás. Você sabe quem é que gostaria de estar no seu lugar? Era Satanás, porque ele queria estar louvando a Deus. A única referência em toda a Bíblia, observe, como é que se cria uma doutrina. A única expressão na Bíblia que você pode dizer, imaginar e pensar que Satanás poderia ter alguma coisa relacionada com a música, é nesse versículo aqui que nós acabamos de ler. Ou seja, nesse versículo que nós acabamos de ler, está dizendo que Satanás era ministro de louvor nos céus. Nesse versículo. Alguém leu isso aí? Nesse que nós acabamos de ler? O 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Acabou-se. Acabou-se. Em Ezequiel. Em Ezequiel fala uma questão dessa. O máximo que nós podemos inferir num versículo desse é que ele poderia fazer parte do grupo de louvor. Quer dizer, é uma profecia que não é nenhuma explicação de quem era Satanás. Não era nenhuma explicação de quem era Satanás. Ah, sim. Não, mas ele era o ministro, porque por ser Satanás ele tinha que ser o cabeça. Satanás ia querer um posto que não fosse de cabeça? Sim. Não, o problema é o seguinte. Acusador. Sim. Não, e aqui diz, a gente vai chegar aí. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte. Juntamente com Isaías aqui, o outro também diz em Ezequiel, que fala que ele também foi derrubado com as suas obras de tamborins e tal e outras coisas, certo? Nós não podemos, dentro de uma coisa dessa, juntar esses dois únicos versículos que aparecem. Na verdade, os únicos que aparecem em toda a Bíblia. Né? E dizer que ele era ministro de louvor. Eu não posso nem dizer que ele cantava. Por que eu não posso dizer que ele cantava? Porque para eu dizer que ele cantava, eu preciso colocar ele na ordem dos anjos cantores e no caso dos serafins.
E não existe na Bíblia ele como sendo dessa ordem. Não sei, porque a Bíblia diz que, não sei se é aqui ou se é no de Isaías, se é no de Ezequiel, que ele diz que ele era querubim, ungido para proteger. Ele protegia com uma harpa, com um alaúde, com um tamborim na mão. Então, as informações mais corretas, ou seja, está dizendo ali que ele era querubim ungido para proteger, porque a função do querubim é proteger. Eu não posso dizer que ele não era querubim, era um serafim e tinha a função de adorar a Deus e que ele era ministro de louvor. Ou as pessoas esquecem que Satanás, que Lúcifer, é um ser único. Lúcifer não é um ser onipresente, onisciente. Não. Portanto, você não pode expulsar Lúcifer da pessoa. Lúcifer não encapeta ninguém, não. Se alguém, se você for colocar a mão na cabeça de alguém e manifestar, ele dizer assim, eu sou Lúcifer, você vai sair daí mentiroso. Porque Lúcifer não está preocupado com a gente aqui, não. Lúcifer está preocupado com Barack Obama, os muçulmanos. Ele está preocupado com isso. Então, mas lembrando que não foi somente Lúcifer que caiu, foi Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Então, a gente não pode dar para Lúcifer tantas atividades como se ele fosse muitos. Né? Mas ele foi um só. João Paulo, Lúcifer tocava alguma coisa? Não sei. Alaúde, não sei. E o que significa esse som dos teus alaúdes? Não sei. Poderia ser que ele tocasse? Poderia. Agora eu não posso dizer que ele é ministro de louvor. Eu não posso afirmar isso. Não, isso já é uma informação super, hiper, mega. A palavra diz que ele era querubim e não serafim. Vamos lá, lendo. Não. 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 Fernando, eu vou te dar uma informação na incerteza. Arcanjo, se eu não tiver errado pelo nome, se não tiver dando revertério aqui na minha mente agora, mas arcanjo é uma classe única pertencente a Miguel. Só existe um arcanjo. Pronto, já está tudo confirmado. Não deu um revertério. Graças a Deus não foi agora. Só tem um, o arcanjo Miguel. Agora, qual? Não, Gabriel é anjo. Porque existem as classificações. Não, isso é da Bíblia Católica. Não, na Bíblia, na sua que tem 60 que não tem mesmo. Não, Rafael não existe esse nome. Não. O Rafael, esse é o Gabriel. O que aparece no nome, esse é o anjo, é o mensageiro, é o anjo Gabriel. O arcanjo Miguel, ele é classe única e ele é único. Só existe o arcanjo Miguel. Não sei, José. Não sei, mas confio em que José saiba. E agora, o Rafael, ele aparece no livro de Macabeus. Ele aparece e ele é um anjo mentiroso. Ele é o... Já falei, né? Que ele é um anjo mentiroso porque no fim do livro de Macabeus, você tem a Bíblia Católica, você pode ler o livro de Macabeus. Ele aparece como anjo Rafael e no final ele diz, olha, eu não sou Rafael.
Ou seja, que anjo mentiroso é esse? Anjo mentindo? Mentir é pecado em qualquer. Então esse anjo está em pecado, não é? Está lá na Bíblia Católica, o livro de Macabeus. Não lembro se é primeiro ou se é segundo, mas está lá. Enfim, vamos lá, vamos analisar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. E esse nome eu acho muito confuso. Muito confuso. Muito confuso, porque nós cantamos aqui. És a minha estrela da manhã. Hã? Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Não? Essa ninguém canta aqui, não? Tá vendo? Isso era. Então eu tô buscando no passado aí, o passado. Enfim, no tempo da harpa. A estrela da manhã. Mas, por que nós cantamos então? É errado, Milena, cantar a estrela da manhã? Como é? Ele já errou uma vez, hein? Ele já colocou o Rafael aí no meio. Tu vai nele? Vai. Exatamente. A estrela da manhã. Tem outra referência, agora eu já não lembro qual é o outro versículo que coloca Jesus Cristo, como eu não trouxe anotação nenhuma aqui. Não sei se minha Bíblia de Estudo traz alguma coisa aqui, dizendo, lembrando aonde é que está esse versículo. E daqui aparece a estrela da manhã e filha da alva. Esse é um termo, significado da palavra, inclusive Lúcifer, que significa aquele que possui luz, né? Possuidor de luz. Né? E o que é uma estrela da manhã? Estrela da manhã é a estrela que brilha, a primeira estrela que brilha aí ainda de manhã, né? E a primeira a aparecer no céu e a última a sair, né? E ele diz assim, ó. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alma, como foste lançado por terra. Não só caiu e ainda foi lançado. Tu que debilitavas as nações. Aquilo que eu falei. Ele está falando aqui de Satanás. Está falando do Lúcifer. E o Lúcifer é ele que debilita nações. Nações. Né? Não debilita pessoas. Ele debilita nações, coisas grandes, poder grande. Né? Ele não vai debilitar seu Zé Cachaceiro da esquina ali. Ele... Diz o quê? Pronto, lembrou agora o Apocalipse 22, 16, que diz... Assim é. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Tá vendo, Milena? Agora você pode cantar não mais somente estrela da manhã, a resplandecente estrela. Que também diz isso. Mas aí já está falando de Lúcia de novo, a estrela, como fala cá, isso do céu, a estrela da manhã. É Isaías 14. Sim, é esse que nós estamos lendo. Aí vamos entender o que é nesses 2 minutos que nos resta. E tu dizias no teu coração, aí entra a soberba luciferiana. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. Claro que isso é Lúcifer.
E no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer. Direitinho aqui, sem tirar nem pôr. Exatamente o sentimento, a soberba que entrou. E observe que aqui são 5 eus. São 5 eus. Eu subirei ao céu. Eu exaltarei o meu trono. Eu me assentarei na banda do lado norte. Eu subirei acima das mais altas. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E depois de 5 vezes eu. Aí o Senhor diz: contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí esse é o versículo que eu amo. Ele diz assim: e os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Quando a gente olhar para Lúcifer, quando a gente olhar para Satanás e para os seus anjos, acorrentados no lago de fogo e enxofre, era isso aí? Que a gente vai poder enxergá-lo, né? Era isso aí que as pessoas manifestavam e eu corria com medo de colocar a mão. Era isso aí que me fazia pecar. Era isso aí que me atormentava. É uma coisa tão insignificante que a gente vai dizer, a gente vai ter vergonha da gente, vamos ter vergonha de nós mesmos. Por isso que quando Deus fala, e lembre, estou falando da profecia de Isaías. Ou seja, isso vai acontecer, não é uma brincadeira, vai acontecer. Vamos chegar, quando nós olharmos para Satanás, esse Satanás que o povo pinta, não. Acho que vai ser um pinto pegando fogo. Um pinto no lixo, ciscando, acho que alguma coisa desse tipo assim. A gente vai olhar e vai dizer: o que é isso aqui que é Satanás? Cadê aquele negócio gigante, vermelho, com 2 chifres? Esse negócio aqui vai ficar parecendo um chihuahua. Era mais ou menos. E eu tinha medo disso. Foi isso que me tirou. Não, e o pior é que muitos que vão olhar para ele e vai dizer: foi isso que me fez vir para cá, para junto de... Foi isso que me fez estar aqui junto. Agora eu compreendo de onde você pegou a pregação. Teu eu é tu pior inimigo. Pois é. É verdade. Pronto. Foi embora. Ou seja, isso mostra para nós, esse versículozinho, deixa eu terminar de ler aqui para a gente terminar aqui. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas nações, as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir solto para a casa deles, e todos os reis das nações, todos eles jazem com honra na sua casa. Ou seja, ele diz claramente: olha, esse negócio aí que debilitava as nações, que todo mundo corria, que todo mundo tinha medo, era isso que debilitava a nação. Por isso que Jesus Cristo, o problema é que como a gente não enxerga o reino espiritual e a gente não consegue entender o nosso poder. Eu sempre me lembro desse versículo. Toda vez que eu vejo um endemoniado aparece na minha frente. Esse versículo. Fernando, a gente precisa de uma placa dessa com esse versículo. Colocar do outro lado ali. É isto que debilitava a nação. Sabe, porque aí a gente junta com outros versículos, que agora eu não sei, nem vou procurar, que não dá mais tempo, mas que diz assim: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós.
Porque o que está em nós, as pessoas verão, olharão para Ele, prantearão, se ajoelharão, se dobrarão deste que está dentro de nós. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Esse que está diante de nós, diz a palavra de Deus que nós não conseguimos olhar para Ele. Homem nunca nenhum viu. Que Ele é tão tremendo, tão grande, tão maravilhoso, que os céus dos céus não conseguem contê-lo. Olha a expressão, Senhor, eu sei. Salomão, eu sei que o céu dos céus não consegue contê-lo. Não consegue te conter. Homem nenhum te viu. Olha a coisa maravilhosa. Quando nós olharmos, diz que Deus vai ser como não tendo como que comparar Deus. João comparou como um sol. Que todo olho ver em qualquer lugar do mundo consegue enxergar o sol. E assim é Deus. E este Deus é o que está dentro de nós. E a gente tem mais medo disto que debilita as nações do que daquele que tem as nações em suas mãos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. O que foi? Maior que está em vós do que o que está no mundo. Exatamente. Então, lembrem-se que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem autoridade. Se você simplesmente não, se você achar que não tem autoridade porque você não é nada, você saiba que você tem autoridade porque Ele é que não é nada. Amém? Qualquer coisa que nós somos mais. Porque nós temos aquele que é grandiosíssimo conosco. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais este momento de ensino da Tua palavra, Deus. Obrigado porque Tu nos alimentaste, Senhor, e mais uma vez, Senhor, Tu trouxeste para nós um maná maravilhoso, Senhor. Deus, somente o Teu Espírito pode nos ensinar essas coisas. Somente o Teu Espírito pode nos exortar, pode colocar em nosso coração a Tua verdade. Senhor, faz com que cada irmão aqui, Senhor, esta noite, enxergue quem Tu és, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enxergue que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Enxergue o Seu valor, Senhor. O Seu valor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nos ensina, Deus, a não temermos o inimigo, mas temermos a Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, coloca o temor a Ti em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Despede os meus irmãos em perfeita vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Despede, Senhor, a Isa, Pai, que vai para fazer uma viagem longa agora. Coloca os Teus anjos, Senhor, ao redor dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Laura, Pai, que está viajando também, a Alice, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a Luzia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E opera, Senhor, de forma grandiosa, Deus, na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos... tchau.